Olá, meu nome é Francisco Tada e eu, junto com Bruno Loureiro, Renan Potinhão e Vitor Garcia, vamos apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso, estudo sobre rol paramétrico em embarcações de pesquisa oceanográfica, estudo de caso Alfa Delfim. Nosso trabalho foi orientado pelo professor Dr. Bernardo Luiz Rodrigues de Andrade. Nosso objeto de estudo foi a embarcação de pesquisa Alfa Delfim, do Instituto Oceanográfico da USP. Ele foi instigado pelo relato de pesquisadores e tripulantes que descreveram problemas fortes de estabilidade da embarcação, inclusive em estados de mar classificados como fracos. Em contato feito pelo IOUSP, foi considerada a possibilidade de que o comportamento apresentado correspondesse ao movimento de rol paramétrico. O rol paramétrico é um fenômeno que consiste na excitação do movimento de rol do navio a partir de ondas de popa e de proa, sem incidência de ondas laterais. Isso acontece porque o movimento de pitch heave produz variações nos parâmetros que governam a resposta de rodas de embarcações. Quando essas oscilações acontecem de maneira harmônica e contínua, pode ocorrer a ressonância paramétrica em rol. Aqui no vídeo, podemos ver o movimento relatado pelos tripulantes da embarcação. Esse trabalho, então, possui dois objetivos. Primeiro, confirmar a natureza do fenômeno e, segundo, propor soluções para melhorar a operação do Alfa Delfim. Para alcançar tais objetivos, dividimos o estudo em 5 partes. Primeiramente, foi realizada a análise da documentação do navio, a partir da qual foram obtidas as suas características geométricas. Na sequência, procurando consolidar os dados geométricos e dinâmicos, foram realizados testes de declinação e decaimento com o Alfa Delfim. Essas duas primeiras etapas foram produzidas por estudos conduzidos anteriormente por estudantes do Departamento de Engenharia Naval. Com estas informações em mãos, foi possível criar um modelo em escala e utilizá-lo para provas do ranking de provas numérico. Essa etapa foi muito importante, pois assim conseguimos os dados dinâmicos da embarcação para os 6 graus de liberdade em diferentes condições de onda. Com estes dados, desenvolvemos uma programação com interface ao CAD e tivemos uma visão instante a instante das características hidrostáticas da embarcação. Por fim, reformulamos a equação de Mathieu, que é utilizada para equacionar o rol paramétrico, para considerar também o efeito da variação temporal do volume de água deslocado no fenômeno. O ensaio do TPN trouxe insumos muito importantes para a análise do fenômeno. Aqui, nesses gráficos, destacamos a movimentação da embarcação para uma onda regular de popa, a qual, em princípio, deveria provocar apenas movimentos de pitch heave. Como é possível notar pelo gráfico inferior, após aproximadamente 40 segundos do início do ensaio, o rol começa a aparecer e é muito intensificado. Esta é a evidência forte do rol paramétrico. Bom, dentro dessa esfera do problema de rol paramétrico, formulamos a equação dinâmica clássica do sistema massa-mola-amortecedor para uma embarcação, onde a inércia é dada pela inércia rotacional da embarcação somado da parcela que a aceleração do corpo imerso gera no fluido ao redor do casco, a massa adicional. Também temos o amortecimento apresentado pela viscosidade do fluido e, por último, o termo de força de restauração, dado pelo produto do empuxo da embarcação, ou deslocamento, pelo seu braço de restauração. O sistema dinâmico pode incluir a variação de um parâmetro por meio de uma função periódica, caindo no formato da equação diferencial de Rios, como apresentado. Neste caso, incluímos o que a literatura recomenda, a variação sinusoidal da altura metacêntrica, o nosso GM. Também foi aplicada a transformação da variável do tempo para uma coordenada que é dada pelo produto do tempo com a frequência de encontro da onda na embarcação. Note que embarcações sem movimento possuem frequência de encontro igual à frequência da onda. Ao aplicar as mudanças descritas, pôde-se chegar numa versão amortecida da equação de Mathieu, com 2 parâmetros de restauração e 1 de amortecimento. Estes parâmetros serão utilizados mais tarde para inferir a condição de operação no modelo e nos diagramas de Mathieu. O passo seguinte foi de alguma forma conseguir inferir a variação de GM através dos ensaios realizados no tanque de provas. Para isto foi desenvolvido um plugin em Python para o software CAD Fusion 360. Este plugin, batizado de Alpha, recebe os dados de movimentação do modelo em 6 graus de liberdade e os cruza com o perfil de onda regular descrito pelos Wave Probes. Este modelo
reproduz qualquer onda de celeridade constante, uma vez que utiliza os dados do WaveProbe como pontos caminhando, e então os liga por splines. Para um delta de tempo de 10 milissegundos, como foram os ensaios, a representação é muito fiel à realidade, como pode ser visto na figura esquerda, que por razões computacionais apresenta apenas 20% dos pontos. Este cruzamento permite inferir um sólido de intersecção entre a onda e o casco, ou seja, o volume submerso exato da embarcação a cada instante de ensaio, como pode ser visto na figura direita pela imagem azul. A partir destes dados, pôde-se retirar o braço de restauração GZ, dado suficiente para inferir a altura metacêntrica, além do volume deslocado e do momento de restauração. Entretanto, como pode-se notar, a embarcação exposta a um regime de ondas regulares de proa ou popa, além de apresentar a esperada variação em GM, apresentou também uma expressiva variação de seu volume submerso. E diferentemente do que se tem documentado para grandes embarcações, embarcações pequenas, como Alpha Delfini, não possuem muitas referências literárias do estudo de rol paramétrico. Assim sendo, as referências não levam em conta os efeitos causados pela menor inércia e a inexistência de um corpo longo paralelo. Itens que resultam numa maior variação da geometria submersa durante a incidência de ondas. Uma vez já verificada esta variação através da análise numérica, uma readequação do modelo matemático de Mathieu foi desenvolvido, assegurando que a variação no tempo desta variável fosse contabilizada, como demonstrado pela equação 12. De forma a obter resultados que possam ser comparados com o já existente na bibliografia, são realizadas as seguintes transformações matemáticas, como descrito pelas equações 15 a 17, como também a modelagem do comportamento dos parâmetros da embarcação como função matemáticas oscilatórias, seguindo a proposta de Rios. Obtida a nova equação de Mathieu e reorganizando os parâmetros internos, podemos obter sua formulação através de delta e epsilon, parâmetros comumente utilizados nos eixos de diagrama de Mathieu para inferir sobre a estabilidade do sistema. O objetivo é poder visualizar o comportamento da embarcação através de um modelo matemático mais acurado. A tabela de resultados apresentada abaixo é resultado de uma análise otimizada, utilizando os dados do TPN para obtenção dos valores de GM, M e GMA. Vale ressaltar que os resultados obtidos, ainda que otimizados, apresentam ainda um distanciamento do comportamento do modelo devido à existência de batimento nos dados dos ensaios. Foi obtido, através desses cálculos, resultados de 4 diferentes ensaios, para os quais o modelo apresentou uma movimentação considerável em roll, quando nenhuma movimentação deveria ocorrer. Sobre os parâmetros, a frequência de contro é calculada com base na onda emitida pelo tanque, ômega-i. Suas inércias de volume deslocado foram obtidas através de ensaios realizados na própria embarcação, em campo. Já os valores de GM, GM médio e sua respectiva amplitude, foram obtidos através da análise de otimização. Com esses dados em mãos, é então possível obter os valores de epsilon e delta, através das equações apresentadas anteriormente e suas respectivas posições dentro do diagrama de Mathieu. Para a obtenção dos resultados abaixo, foi considerada a gravidade como 9,31 e a densidade da água como 1.025 kg por metro cúbico. Assim, foi possível identificar dois principais pontos dentro do modelo de Mathieu clássico. No diagrama apresentado, fica claro que a embarcação se posiciona de maneira pontual dentro da região de estabilidade, o que gera dúvida quanto ao comportamento observado ser realmente de rolagem paramétrica. Pelo fato da embarcação e o modelo apresentarem movimentação indesejada de roll, faz necessária a revisão do modelo matemático de Mathieu através da inclusão do volume submerso variável já discutido. É conhecido que as variáveis do modelo respeitam a relação descrita no slide. Aplicando esta para o novo modelo de equação, delta, sendo uma cossenoide, contínua e limitada, é possível afirmar que a função apresenta máximo e mínimo quando T1 assume os valores de π e 0, respectivamente. Assim, podemos concluir que a representação da dinâmica da embarcação será feita por um segmento de reta entre os pontos de máximo e mínimo dentro do diagrama de estabilidade de Mathieu. Novamente, podemos calcular os parâmetros da embarcação, ainda utilizando o mesmo método de cálculo ótimo para o primeiro caso. Porém, agora, os valores de volume deslocado foram obtidos também através da análise de otimização, de forma a garantir maior aderência possível dos dados extraídos do TPN. Os resultados podem, então, ser visualizados no diagrama ao lado, e dois principais pontos são destacados.
Esses resultados demonstram que a embarcação opera em regimes que ou permeiam regiões de estabilidade ou se inserem nestas, justificando o comportamento instável verificado nos ensaios. Os diagramas apresentados não demonstram os efeitos de amortecimento da embarcação, o que reduziriam os efeitos de instabilidade. Vale ressaltar ainda que os dados não obtiveram a perfeita aderência aos valores extraídos do ensaio, os quais teriam uma amplitude de variação mais elevada. Ou seja, o comportamento apresentado, que já permeia a região de estabilidade, pode estar sim alocado ainda mais adentro desta. Como conclusão desses resultados, podemos então afirmar que o comportamento visualizado na embarcação e nos ensaios é de fato rol paramétrico. Bom, pessoal, uma vez que comprovamos a existência do rol paramétrico, precisávamos pensar numa solução que fosse factível e eficaz para o alfa. Então, fizemos uma análise dos principais modelos de atenuadores disponíveis no mercado, levando em consideração fatores limitantes, como o custo de implementação e manutenção do sistema, a alteração das dimensões externas, espaço interno que seria ocupado e, muito importante, já que se trata de uma embarcação de pesquisa, precisávamos escolher um sistema que funcionasse de maneira satisfatória, mesmo quando sem velocidade de avanço. Analisando as opções disponíveis de atenuadores e levando em consideração os pontos que acabei de apresentar, concluímos que a mais indicada para o Alfa Delfine seria o tanque antijogo passivo, que além de ter um baixo custo de instalação e manutenção, usa o espaço interno disponível do navio sem aumentar significativamente o calado nem as dimensões externas, ou seja, não haveria nenhum impacto negativo em relação ao acesso às regiões que o navio opera. Além disso, não depende da velocidade de avanço para atuar satisfatoriamente e pode ter uma eficácia de até 75% na melhora do jogo. Uma vez definido qual sistema atenuador mais indicado para o alfa, gostaríamos de estimar a eficácia da proposta, mas o trabalho envolvido alongaria demais nosso projeto e fugiria um pouco do escopo dele. Como forma de fazer uma estimativa inicial do acréscimo do amortecimento, usamos um navio semelhante ao alfa, o SFH-112, o qual um pesquisador norueguês fez um excelente estudo para determinar o tanque de jogo ótimo para o navio. Apesar da considerável diferença no calado, as outras proporções do navio são bem semelhantes e para uma estimativa inicial é suficiente. Conforme podemos ver na tabela abaixo, o navio norueguês é, salvo pelo calado, cerca de 17% maior que o alfa. No trabalho a respeito do SFH-112, chegaram em uma melhora expressiva da constante de amortecimento do navio, que variou de 0,0092 para 0,0458, ou seja, um acréscimo de cerca de 5 vezes. Extrapolando os resultados obtidos para o alfa, nossa nova constante de amortecimento seria 0,1314. Bom, aqui é importante frisar que, como se trata de uma aproximação inicial, aconselhamos para um projeto futuro a confirmação desses dados. Esta confirmação poderia ser feita através da construção de um tanque de jogo no modelo, seguido por um novo ensaio de decaimento, ou utilizando algum software como Phaser para comparar a resposta do navio com e sem o amortecimento estimado. Espera-se que a melhora seja menor ou igual a 75%. Em suma, o trabalho fez uso da equação de Mathieu não amortecida adaptada para equacionar a instabilidade do Alfa Delfine, a qual conseguiu calcular com sucesso a excitação do momento de roll a partir de uma onda longitudinal conhecida. Essa adaptação aconteceu para considerar a variação imprevista do volume submerso no efeito de roll. Com esse equacionamento, foi possível construir o diagrama de instabilidade de Mathieu, que evidenciou com sucesso a caracterização do fenômeno conhecido como roll paramétrico, visto que, periodicamente, a embarcação se inseriu nas regiões de estabilidade. Enfim, o trabalho estudou propostas de soluções para a redução do efeito e definiu que o tanque de jogo passivo seria a melhor opção com base nos fatores como capital disponível, espaço livre dentro da embarcação, uso predominante e limitações dimensionais em função dos locais de navegação. O trabalho trouxe oportunidade de aprofundamento nos estudos da formulação de Mathieu, assim como no comportamento dinâmico de pequenas embarcações. O programa desenvolvido com FACE-CAD também não se restringe ao uso apresentado, podendo ser aproveitado em outros estudos.